nessa, minha gente, começando o nosso bate-bola final, tarde e noite de jogos pela Copa do Nordeste. O Ceará jogou contra o Sampaio Corrêa no estádio Presidente Vargas, venceu, uma boa vitória para a equipe alvinegra, a primeira da temporada na Copa do Nordeste, a primeira da Copa do Nordeste, já que estreou com derrota contra o Ferroviário. E a equipe do Fortaleza conheceu a sua primeira derrota da competição lá no Grupo A, jogando contra o ABC, 2-0 no Frasqueirão. Foram dois jogos que movimentaram a tarde e noite deste sábado. E por que a gente contextualiza hoje? Primeiro, porque vem um clássico rei por aí. Segundo, porque a nossa transmissão foi tão corrida que a gente só vai parar para analisar agora. Então, Hugo do Vale, a importância da vitória do Ceará e dessa derrota do Fortaleza já para projetar o clássico rei. Não tem muito o que a gente falar porque é terça-feira já. Ou seja, foram jogos por competições diferentes, mas claro que influencia demais, né? De como as equipes vão chegar na próxima terça-feira, que vai mudando um pouquinho a narrativa, muda um pouquinho do roteiro que a gente já estava até aqui acompanhando entre Ceará e Fortaleza. Antes de chamar o Hugo, seu like é muito importante, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário aqui também, comenta com a gente o que é que você achou dos jogos. Hugo do Vale, primeiro vamos falar desse Ceará, né? Que venceu hoje o Sampaio Corrêa, 2-0. E depois a gente fala do Fortaleza, mas falando do Ceará primeiro, comenta pra gente aí o que é que você achou, o que é que você diz dessa vitória do Ceará, primeira do Nordestão 2023, hein? Ganhou do Bahia logo no primeiro momento da Copa do Nordeste. Torcedor do Ceará meio que desacreditado, problema interno dentro do clube, que veio para fora junto com o seu torcedor. Então eu acho que é uma vitória maiúscula. Um Ceará novo, né, com um treinador novo, jogadores novos. Os jogadores que ficaram não estão assimilando muito bem ou não estão dando continuidade ao trabalho do Mourinho. Ele tenta trazer um time mais competitivo. Hoje trouxe um time diferente, mas ao meu ver errando ainda na mesma posição. Não encontra um lateral direito para poder sair jogando pelo time do Ceará, então escolhe alguém que possa fazer aquele lado direito. E a escolha dele é o Kaique Gonçalves. Na minha opinião, o único primeiro volante que o Ceará tem. Então não acho que ele deveria ser esse jogador pelo lado direito, nem atuando como zagueiro, que pior ainda, não é o local onde ele deveria jogar. Acho que o Richardson poderia ser deslocado para lá, mas acho que o mais importante da gente falar é sobre alguns jogadores que não podem ficar de fora. Jean Carlos é um jogador que tem muita qualidade nesse time do Ceará, precisa de alguém para estar do lado para poder combinar com as jogadas, e esse jogador é o Guilherme Castilho. Ele não entrou no primeiro tempo, só veio entrar no segundo tempo, e o time do Ceará foi outro time, né? Hoje ele colocou o Luvanor ao lado do Vitor Gabriel. Não achei que foi uma boa escolha, apesar de ter saído o gol de um passe do Luvanor, do Vitor Gabriel, e aí o Jean Carlos fazendo a finalização, né? Mas de expectativa para o Ceará foi gigante, cara. É um ânimo a mais, é uma situação melhor para o time do Ceará ir para esse clássico. O Ceará que está na concepção de muita gente, e isso diante dos resultados, e isso diante dos jogos últimos apresentados, como um franco atirador dentro do clássico. E a gente sabe que clássico a história é diferente. E esse resultado faz com que realmente a gente fique com o pé atrás. E aí fica até assim para dizer quem seja o favorito. E que eu posso falar que o favorito realmente não acho que seja o Ceará. Ainda acho que seja o Fortaleza. Mas o Ceará, lembrando aquele Ceará de 2002, né, o Ceará que foi campeão cearense, aquele Ceará de 2006, que foi campeão cearense mesmo com o Fortaleza tendo um time que era uma máquina, e ganhando do Ceará 2 vezes de 2 goleadas sonoras, né? Então, aperitivo bastante interessante esses dois jogos para o clássico de terça-feira. A gente falou do Ceará, mas a transmissão que a gente fez aqui, que eu fiz contigo, foi do Fortaleza. Você também pegou na íntegra aí, a gente fez aqui a transmissão. Comenta pra gente sobre esse jogo do Fortaleza, esse 2-0, essa primeira derrota do Fortaleza na temporada, um negócio que não é fácil, não foi fácil pro torcedor do Fortaleza ter que digerir. Sabia que essa vitória ia vir em algum momento nessa temporada, mas justo agora, na segunda rodada da Copa do Nordeste, o que aconteceu, do Vale? Primeiro a gente tem que ressaltar que a derrota veio quando podia perder, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode estar falando, por mais que seja um pré-clássico.
né? Perder nada é bom, tira um pouco da confiança, por mais que o torcedor do Fortaleza e todo mundo que esteja acompanhando o Fortaleza saiba que esse time pode render muito mais. Até porque o Vojvoda optou por esse rodízio. E hoje, mais uma vez, ele fez um rodízio. Hoje foi outro time, outra formação. O Fortaleza com uma linha de 4 defensores, 2 volantes, um meia armador e 2 centroavantes, né? Então era um time muito atípico do Fortaleza, que levou um gol logo no começo, né? Uma marcação meio que confusa, uma jogada pelo lado direito, onde pegou o Lucas Esteves, que na minha opinião foi a baixa do jogo de hoje, foi um jogador que entrou muito mal, né, fazendo aqui aquele lado esquerdo, um jogador que veio do Palmeiras, era da base, o Fortaleza acabou contratando, numa posição que teve Juninho Capixaba no ano passado, que arrebentou, né, então, do lado do Lucas Esteves aconteceu uma jogada e o Felipe Garcia entrou sozinho para cabecear, fazendo 1-0. Ali se desenhava um jogo que para o Fortaleza estava bem complicado, né, para poder reverter. Por que eu falo isso? Porque a formação não estava ajudando. E o time do ABC, inteligentemente, se postou dentro do campo de uma forma reativa. Ele esperou o Fortaleza vir para o seu campo de defesa, para ele roubar essa bola, esperar um erro do adversário, ou sim encontrar alguma situação onde ele poderia fazer um contra-ataque. Terminou o primeiro tempo, 1-0 ainda, voltaram para o segundo tempo e as modificações que aconteceram, principalmente no Fortaleza, mudou o jogo, né? Alguns jogadores como o Thiago Galhardo, o Caio Alexandre, o Hércules, foram jogadores que deram outra conotação ao Fortaleza, trazendo o Fortaleza para aquela formação que a gente já conhece. O Tinga fazendo a linha de 3 zagueiros, ali junto com o Brites e também com o Tite. Um meio-campo que começou com o Zé Wellison, mas terminou com Hércules, Caio Alexandre, e aí 2 atacantes de velocidade pelas pontas, incluindo o Pikachu, Thiago Galhardo, e ele manteve o Lucero até o final da partida. Lucero que fez a sua estreia hoje pelo Fortaleza, mas foi bem simples, né? Foi quase não notado, podemos dizer assim. Teve a companhia do Silvio Romero, logo depois ele teve a companhia dos jogadores de velocidade do Fortaleza, mas ele pouco acrescentou. Então o Fortaleza hoje acabou não encaixando e acabou não resolvendo um problema que em todos os outros jogos, inclusive quando ele saiu perdendo, ele conseguiu reverter. Por quê? Pela eficiência e a competência, a obediência tática da equipe do ABC. Jamais tirar os méritos do resultado do ABC, que foi conquistado de forma inteligente. O Fortaleza perdeu, era o favorito, mas hoje quem foi competente foi o ABC. Rapaz, é isso. 2-0 Ceará pra cima do Sampaio, 2-0 ABC pra cima do Fortaleza. E terça-feira, 9h35 da noite, Clássico Rei pelo Campeonato Cearense. E aí a gente vai saber, né? Quem vai levar melhor nessa, se é Ceará, se é Fortaleza ou se vai ser um empate. É sempre uma possibilidade se tratando de Clássico Rei. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Essa é a Torcida K, a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal.